Graça e paz, em nome de Deus, nosso Pai, do seu Filho Jesus. Que tenhamos 2023 abençoado, cheio do Espírito Santo, e que nós façamos uma aliança ainda mais forte com o Senhor, da nossa parte para Ele, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. É muito bom estar aqui de volta, nesse primeiro culto que eu venho aqui em Arthur Nogueira, no ano de 2023. É maravilhoso rever os rostos dos irmãos e das irmãs. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui e agradeço muito poder estar trazendo a mensagem na manhã deste domingo. Talvez você já tenha vivido algo bem parecido na sua vida ou até mesmo está em iminência de viver. Mas alguma vez você já sofreu alguma mudança radical em sua vida? Talvez a perda de um ente querido, ou talvez alguma doença, enfermidade, ou mesmo alguma separação, perda de emprego, acidentes de um modo geral, dentre tantos outros traumas. Você já vivenciou algo assim em sua vida? Agora, pensando no lado positivo, talvez você já teve de abrir mão de algo bom para obter algo ainda mais excelente, como um emprego melhor, ou mesmo empreender no seu próprio negócio, realizar uma viagem despretensiosa e encontrar o verdadeiro amor de sua vida, ou mesmo algo transcendental que mudou, muda e que ainda pode mudar a sua e a minha vida por completo. Acaso você já vivenciou algo nesta magnitude, tal experiência? Bem, você sendo um discípulo de Jesus, assim como eu, sem dúvida você já passou, e talvez ainda passe, pela maior experiência transformadora de vidas, positivamente falando, que é o Evangelho em nossas vidas. Nossa grandiosa conversão, o novo nascimento, o homicídio do velho homem e da velha mulher, para o nascimento de uma nova criatura, a imagem e a semelhança do seu Criador. Na manhã de hoje, eu gostaria de falar da vida dos nossos primeiros irmãos, desde o Pentecostes até o dia do crescimento exponencial e desenfreado da Igreja de Cristo no primeiro século. Esta será uma série de 3 pregações. Será primeiramente falando sobre o início da Igreja, depois falaremos um pouco sobre os diáconos, os primeiros diáconos da Igreja de Cristo, mais especificamente por Estevão e também Filipe. Relembraremos de como a igreja em Jerusalém se reorganizou e também falaremos do altíssimo nível espiritual dos primeiros diáconos da igreja e que é, sem sombra de dúvidas, a função mais difícil de se cumprir na igreja do Senhor. Vamos abrir aqui em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 32. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 32 em diante. A parte final da pregação de Pedro aos judeus no dia de Pentecostes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 32 até o verso 40. Diz a palavra de Deus, Atos 2, versículo 32. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Versículo 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo
para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Já se imaginou uma conversão de 3.000 pessoas com uma pregação de Pedro? 3.000 pessoas. Agora imagine você, um judeu fiel em todos os preceitos e mandamentos de Deus, que construiu a sua vida distante de Jerusalém, mas que para cumprir a palavra do Senhor tinha que se deslocar com a sua família, com suas ofertas, seus dízimos, seus escravos, seus bens, por ao menos 3 vezes ao ano a Jerusalém, a saber, na festa dos pães sem fermento, iniciando-se na Páscoa judaica, por 7 dias, comemorando a rápida saída do povo hebreu do domínio egípcio. Também a festa de Pentecostes, que são 7 semanas, 50 dias após o dia da Páscoa, também conhecida como Festa das Colheitas, Festa das Semanas, também Festa dos Primeiros Frutos. Será que foi uma coincidência, ou melhor, uma deuscidência, os primeiros cristãos surgirem justamente na Festa dos Primeiros Frutos? Mas isso é obra do acaso, né? Deus não faria uma analogia como esta, né? Ele quase não faz, na verdade. Mas, por último, Festa das Cabanas, ou Festa dos Tabernáculos, que era a comemoração da passagem dos 40 anos no deserto antes de adentrarem a terra de Canaã. Portanto, imagine você movendo toda essa estrutura por ao menos 3 vezes ao ano, porém, justamente naquele Pentecostes, um galileu rústico chamado Pedro, impelido pelo poder do Espírito, pregou sobre um nazareno chamado Jesus, Yehoshua HaMashiach, que havia sido crucificado um dia antes da festa anterior, mais especificamente na sexta-feira anterior ao dia da Páscoa, e disse em alto e bom som aos 4 ventos: israelitas, vocês assassinaram o Filho de Deus. Como você se sentiria ao ouvir tal acusação? Agora você, um judeu fiel, vindo mais uma vez com a sua família e toda a sua estrutura para Jerusalém, justamente para fazer outra vez a vontade de Deus, e recebe uma notícia como esta, de que você e sua família foram coniventes com o assassinato do Messias. Como é que eu e você reagiríamos com uma notícia como esta? Supondo que você e sua família acreditaram na pregação de Pedro daquela época, nas contundentes palavras dele, você ficaria também desesperançoso ou mesmo desesperado com a iminente ira de Deus repousando sobre você e toda a sua família? E também não exclamaria em alto e bom som: irmãos, o que faremos? Eu fico imaginando, mas foi o momento mais terrível e desesperador daqueles futuros discípulos de Cristo. Eles estavam literalmente sem chão, órfãos do Criador. Mas, pelo Espírito Santo, Deus não deixou tal sentimento se propagar no coração dessas pessoas. E eles vieram de diversas partes do mundo para poder prestar uma adoração ao Senhor. Então, no versículo 38 e 39, Pedro alertou eles. Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Que bênção, hein? Mas que bênção! Há cerca de 30 ou 40 segundos atrás, a desesperança, o caos estava instaurado em Jerusalém, na festa de Pentecostes. Porém, logo após, o apóstolo
entregar a solução para a reconciliação das criaturas para com o seu Criador. O Evangelho, a estreitíssima porta de entrada aos céus. Deus, Ele não é um Deus que Ele sente prazer na desesperança e na tristeza de seu povo. Muito pelo contrário, Ele sente prazer em derramar seu santo alívio e ao seu rebanho. Agora imagine novamente você e sua família atravessando um deserto árido e sem perspectiva, e Deus, no ápice da sua desilusão, providencia um oásis, a sombra da árvore da vida, juntamente com um grandioso rio de águas vivas, geladinho para você e sua família tomarem e usufruírem. O nosso Deus, Ele é um Deus de provisão, não é um Deus de desespero. E indo um pouco mais adiante, no versículo 41, ainda em Atos, capítulo 2, pois você e toda a sua família, após você e toda a sua família terem aceitado o Evangelho através do batismo, como seria daí para frente a sua vida e a vida de toda a sua família e de cerca de mais de 3.000 novos irmãos e irmãs em Cristo? Será que a sua vida, a partir de todos esses tremendos acontecimentos, também não sofreria uma mudança radical, sendo transformada também da água para o vinho? A grande maioria daqueles irmãos que viviam em terras estrangeiras, para não falar todos eles, por conta de todas as bênçãos maravilhosas e inenarráveis que haviam aprendido e que ainda estavam aprendendo dos apóstolos, simplesmente abandonaram seus bens, abrindo mão de suas vidas em outras terras para realizarem uma verdadeira imersão na sã doutrina divina. Será que você e a mim, será que nós teríamos tais atitudes se estivéssemos no lugar daqueles nossos primeiros irmãos? Isso não te lembra também uma história de um tal de Abraão, que da mesma forma deixou sua parentela para usufruir das promessas divinas? Ou talvez aquela parábola de Jesus, do tesouro escondido e da pérola de grande valor, em que a pessoa vendeu tudo que ela tinha em prol de bênçãos e de realizações incomparavelmente ainda maiores, como dizia em Mateus capítulo 3, versículo 44 e 45. Imagine só, você no lugar deles. Vamos ver aqui em Atos, um pouquinho mais para frente, Atos capítulo 4. Atos dos Apóstolos capítulo 4, a partir do versículo 1. Dando a página aí, Atos capítulo 4, versículo 1. Versículo 1 ao versículo 4. Diz a palavra: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Versículo 4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Mais 5.000 homens foram acrescidos. E se nós pensarmos, como alguns estudiosos da palavra, que são somente cerca de 5.000 homens, sem contar esposas, filhos, escravos, o número desses discípulos ultrapassaria ainda cidades inteiras. Mas a pergunta é: como a igreja poderia se autossustentar para que não apenas cresça, mas sim cresça de um modo saudável e que encare os contratempos, o que é o corriqueiro na convivência em sociedade, de modo a não diminuir a maravilhosa chama do primeiro amor? E além disso, como conseguir administrar fatores externos, como a opressão judaica contra os cristãos, o sinédrio, a alta cúpula dos fariseus, saduceus, escribas e mestres da lei, que estavam obcecados em exterminarem os agentes intelectuais do movimento, sem desconfiarem que era o próprio Deus, o maestro regente,
de tudo isso, de toda essa situação? De que forma a gente conseguiria gerir todas essas situações? A resposta está em Atos ainda, capítulo 4, a partir do versículo 23. O primeiro passo é justamente a oração. Versículo 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor, contra o seu ungido. Versículo 27. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considere as ameaças dele e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Os apóstolos e os discípulos, enxergando o tamanho das dificuldades, resolveram mudar rapidamente o foco em oração, com plena exaltação e temor, e olharam não mais para o tamanho de suas dificuldades, mas sim para a plenitude do poder de Deus em capacitar os escolhidos, pois haviam 11 apóstolos, mas Matias, com pouquíssima experiência como apóstolo. Mas o Senhor, sendo um Deus galardoador, aliviador, que gosta de dar prazer ao seu povo, fez o chão tremer, e todos, sem exceção, ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente, eloquentemente, o Evangelho, com toda a autoridade do poder do Espírito Divino. Alguma vez você já se sentiu assim, com aquela força, aquela intrepidez do momento do seu batismo, porém com a sabedoria e a inteligência que o Espírito te deu e está te dando neste momento? Era exatamente essa sensação. É como se eles tivessem saído do batismo já com sabedoria para pregar o Evangelho, que de fato aconteceu. Pois essa foi a sensação destes irmãos do primeiro século. Será que eu e você iremos de fato sermos instrumentos divinos a tal ponto? Se sim, amém. Se ainda não, que oremos a Deus e que tenhamos plena imersão verdadeira e constante no aprendizado e no ensinamento da palavra de Deus, iniciando-se pelo Evangelho de Cristo. Vamos abrir aqui em Atos, continuando em Atos capítulo 4, agora no versículo 32 ao 37. Uma das partes mais bonitas da Bíblia, nós vamos ver agora. Atos capítulo 4, 32 ao 37. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos.
Quando eu terminei de ler essa passagem, quando eu estava fazendo essa pregação, eu me coloquei a chorar de tristeza, porque Deus me fez enxergar o grande abismo que a minha fé e as minhas ações de graças, em particular, estão em distância do procedimento desses valorosos irmãos em Cristo. Essa passagem ela evidencia a própria Nova Jerusalém se destacando de forma física aqui na vida desses guerreiros, dando este grandioso testemunho a toda a humanidade. Já se imaginou usufruindo de uma comunhão como essa? Será que um dia nós vamos viver uma comunhão desta magnitude aqui em vida terrena? Se vamos viver aqui nessa terra, eu não sei. Porém, Deus, Ele nos concedeu todas as ferramentas para que isso seja realizado já aqui, agora, nessa terra. E olha bem como funciona o poder de uma atitude. Há um dito popular que fala: as palavras convencem, mas o exemplo, ele arrasta. Depois de enxergarem a nobre atitude dos irmãos estrangeiros, o quanto que abandonaram seus bens em outras cidades, em prol do crescimento e amadurecimento do reino, tais atitudes, sem dúvida alguma, ajudaram a fomentar no coração dos irmãos de Jerusalém atitudes semelhantes, como no versículo 34 e 35, que diz que não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Que comunhão! Se esta não for a comunhão terrena perfeita para Deus, sem dúvida alguma está bem próxima da perfeição. Nada como boas atitudes, como bons exemplos para arrastarem multidões ao apertar o caminho do discipulado cristão. Tais atitudes nos fazem encher o coração de esperança para a humanidade. Será que estamos de fato preparados para sermos usados para uma obra tão grandiosa como esta? Tenhamos fé, amados, pois Deus não escolhe os capacitados, mas sim capacita os escolhidos. Tão somente digamos ao Senhor, com um coração sincero, tanto você quanto a mim: eis-me aqui. Repita: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Isso, eis-me aqui. E na parte 2 e na parte 3 dessas pregações, falaremos também sobre o diaconato, falaremos mais especificamente sobre o diácono Estevão e o diácono Filipe. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido e Pai eterno, queremos agradecer pelo exemplo maravilhoso dos nossos irmãos e irmãs do primeiro século, que se dedicaram à obra do Senhor, mostrando uma comunhão, a semelhança do teu Filho amado, Cristo Jesus. Queremos agradecer por este exemplo maravilhoso e pedimos, Pai, que o Senhor nos ajudar a termos uma comunhão como esta aqui em Arthur Nogueira e em onde tiver irmãos e irmãs se reunindo para louvar o teu nome, que o Senhor também presenteie uma comunhão desta magnitude. Queremos te pedir perdão, Pai, pois muitas vezes somos pessoas mesquinhas, somos pessoas pecadoras, somos pessoas egoístas, e muitas vezes pensamos no nosso próprio bel prazer, em vez de pensar na comunhão e nas bênçãos da igreja do Senhor. Então pedimos para que o teu Espírito Santo esteja quebrantando o nosso coração, esteja nos mostrando o caminho, para que de fato tenhamos uma comunhão a esta semelhança. Pedimos também que o Senhor nos dê uma semana, um 2023 maravilhoso, que o Senhor esteja protegendo a cada irmão e irmã, que esteja purificando as nossas mentes com o teu Espírito Santo e o lavar do sangue de Cristo esteja vigorando em nossas vidas. Em nome poderoso de Cristo, Jesus, teu Filho amado, orando e agradecemos. Amém. Amém.